bem-vindos! Hoje vamos mergulhar nos materiais sobre serviços de rede, especificamente sobre a configuração do INET-D, um componente, digamos, clássico. O objetivo é tentar perceber como é que estas peças funcionam, como é que os serviços são, disponibilizados e geridos num sistema operativo. Ok, vamos lá tentar desvendar isto. A ideia principal, pelo que percebi, é que cada serviço de rede, sei lá, web na porta 80, FTP na 21, precisa de uma porta específica e, claro, de alguém que atenda os pedidos nessa porta. Os materiais falam logo no fecheiro, o ETC Services. É basicamente um mapa, certo? Que liga os nomes dos serviços aos números das portas. Exatamente. Esse fecheiro é o diretório essencial, a lista telefónica dos serviços, por assim dizer. Mas a grande questão depois é, ok, temos a porta e o nome, mas como é que o sistema fica à escuta? E como é que lança o serviço certo quando alguém bate à porta? E é aí que os materiais destacam duas abordagens principais. Os daemons autónomos e os serviços que são geridos pelo INED. Daemons e INED. Ok, e qual é a diferença fundamental entre eles? Eu imagino que tem a ver com, eficiência versus disponibilidade, talvez? Basta. É precisamente isso. Os daemons, os que correm em modo standalone, são processos que estão sempre ativos, na memória, prontos a responder. Pensa num porteiro que está sempre na entrada. É ideal para serviços que são muito requisitados, que precisam de responder rápido. Servidores web, como o Apache, ou proxies como o Squid, são exemplos clássicos. E pode-se ver se estão a correr com um comando simples, tipo PSAX. Normalmente têm também os seus próprios fecheiros de configuração e mecanismos de segurança. Ok, esses são sempre ligados. E o INET, como é que funciona? O INET é diferente. Ele próprio é um daemon, sim, mas funciona mais como um supervisor geral. Um porteiro de um prédio com muitas portas. Ele fica à escuta numa série de portas, as que estão configuradas para ele, mas só lança o programa do serviço específico quando e só quando chega um pedido para essa porta. Ah, então ele não mantém os serviços todos a correr. Não de todo. Antes de lançar o serviço, ele primeiro faz umas verificações. Pode consultar regras de acesso àqueles fecheiros etcrtoasts.allow e etcrtoast.die, o chamado sistema TCP Wrappers. Depois, confirma o serviço no etc Services e, finalmente, usa as instruções do seu fecheiro principal de configuração, o etcr-itnet.conf, para saber qual programa executar e como. Percebo. Então é mais leve em termos de recursos para coisas que não são usadas a toda a hora, tipo Telnet ou um FTP mais antigo. Exatamente. Poupa memória porque os servidores só são carregados quando são precisos. Tem uma pequena latência inicial, claro, o tempo de arrancar o processo, mas para muitos serviços compensa. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Esse tal fecheiro etcer-itned.conf. Como é que ele diz ao itned o que fazer para cada serviço? Deve ser crucial. É o cérebro da operação do INET-D, sim. O fascinante é que a estrutura dele é relativamente simples, mas bastante poderosa. Cada linha nesse fecheiro define um serviço e como o lançar. Tem, assim de memória, uns 7 campos principais. 7 campos? Ok, vamos a eles. Primeiro, o nome do serviço, como o FTP ou o Telnet. Tem que bater certo como a entrada no etc Services, claro. Depois o tipo socket. Normalmente é stream para TCP, que garante a entrega dos pacotes e a ordem, ou dgram para o DP, que é mais rápido, mas não dá essas garantias. Stream para TCP, dgram para UDP. Lógico. Exato. A seguir vem o protocolo em si, TCP ou UDP. Depois um campo de opções. Aqui define-se se o ENET deve esperar, wait, que um serviço termine antes de aceitar mais ligações para ele, ou no wait. O no wait é típico para serviços que conseguem lidar com múltiplas ligações eles próprios. E aqui também se pode definir limites, tipo ponto 40 para limitar a 40 ligações por minuto. É uma proteção. Interessante essa parte do limite. E os últimos campos? Os últimos 3 são muito importantes. O usuário, a conta com que o serviço vai correr. Isto é fundamental para a segurança. Correr como root é quase sempre má ideia. Usa-se nobody ou uma conta específica com privilégios mínimos. O princípio do menor privilégio, portanto. Precisamente. Depois, o caminho servidor, que é o caminho completo para o fecheiro executável do programa servidor. E, por fim, os argumentos servidor, que são os argumentos que queres passar a esse programa quando ele arranca. Ok, parece bastante completo. E essa questão do usuário que mencionaste leva-me à segurança. Os materiais também falam nisso, não é? Sim, bastante.
Correr um serviço como utilizador com poucos privilégios limita imenso o estrago caso esse serviço seja comprometido. Se alguém explorar uma vulnerabilidade, não ganha logo acesso total ao sistema. Faz todo o sentido. E há outra dica de segurança que me chamou a atenção nos materiais. A ideia de comentar as linhas dos serviços que não usamos no etc. inetd.conf, simplesmente por um hashtag no início da linha. Por que essa recomendação tão básica, mas aparentemente importante? Bem, é uma das formas mais simples e eficazes de reduzir a chamada superfície de ataque do sistema. Se um serviço está comentado nesse fecheiro, o inetd ignora-o completamente. Não fica à escuta na porta correspondente. E se não está à escuta, pronto, o serviço não pode ser contactado nem atacado. Tão simples quanto isso, desligar o que não é preciso. Exatamente. É uma medida de system hardening, de fortificação do sistema, muito direta. E mostra bem aquele equilíbrio constante que temos de gerir, funcionalidade versus segurança. O que é que precisamos realmente ativo? Ok, acho que percebemos a ideia geral. Então, resumindo, os serviços usam portas mapeadas no etc. Services, podem estar sempre ativos, como o daemons, para coisas de alta performance. Ou seriam lançados a pedido pelo inetd para poupar recursos, especialmente memória. E nesse caso, o etc. inetd.conf é um manual de instruções para o inet, dizendo o que lançar, como e com que utilizador, o que tem implicações de segurança. Perfeito. Os materiais ilustram bem essa gestão de serviços mais clássica, digamos, e os compromissos envolvidos entre performance, uso de recursos e, claro, a segurança. E isto, sabes, deixa-me a pensar. Fica talvez aqui uma reflexão final. Num mundo cada vez mais dominado por contentores, kubernetes, microserviços, onde cada aplicação muitas vezes traz o seu próprio ambiente e gera as suas próprias ligações. Será que um conceito como o do inetd, este despachante centralizado, ainda tem lugar? Ou será que a ideia se reinventa de outra forma? Ou torna-se uma peça de museu, interessante historicamente, mas ultrapassada pelas novas arquiteturas? É uma excelente questão. Talvez matéria para outra conversa. Por agora acho que cumprimos a nossa missão de analisar estes materiais sobre serviços de rede e o inetb.